Fala pessoal, bom dia. Eu estou aqui no Chuí, em pleno inverno, em julho. Hoje um dos dias mais frios do ano. Nesse momento agora está fazendo 1 grau aqui. E eu estou aqui nessa bananeira porque nós vamos falar um pouco sobre a nossa produção aqui e nosso manejo em relação às bananeiras. Vamos fazer uma colheita também. E, e a ideia é falar um pouco sobre esse organismo, sobre esse ser que é a bananeira e a forma como a gente trabalha essa espécie aqui dentro da nossa agrofloresta no extremo sul. A bananeira nunca foi uma espécie que a gente pensou nela como um foco comercial para nós. A gente trouxe ela num primeiro momento para fazer alguns sistemas de saneamento, para utilizar ela na reciclagem da água cinza e depois na bacia de evapotranspiração da nossa casa. Mas com o tempo a gente foi cada vez plantando mais pés de bananeira, né, tirando mudas desses primeiros pés, e depois fizemos também uma experiência de trazer uma variedade de bananeira de banana, que é essa prata anã que tem aqui atrás de mim, que é uma variedade desenvolvida pela Embrapa, e que a gente trouxe um primeiro lote de 50 mudas, e também depois posteriormente fomos plantando outras mudas. A bananeira ela tem uma forma de crescimento e de propagação bastante peculiar, né? Porque ela tem então essa parte do rizoma dela, e dali de baixo vão saindo ramos, né, que vão vir a ser novos pseudocaules, por onde, que é essas, né, esse que parece ser o tronco dela, e dali é que vai sair um novo cacho de banana. Quando a gente faz a colheita desse cacho, a gente faz também o corte desse pseudocaule aqui, lá embaixo, que nós vamos mostrar a forma como a gente faz. E porque ele, normalmente, se a gente não fizesse esse corte, ele iria secar igual. Então ele começa a secar, acaba tombando no chão e vira material orgânico aqui. Então, quando a gente faz esse corte, a gente acelera esse processo natural da queda dele, evitando que ao longo desse tempo que ela está exposta à degradação, decomposição dela, ela também está exposta ao aparecimento de animais, de insetos, de micro-organismos que em muitos casos podem levar ao aparecimento da broca, né, ou do moleque da bananeira, né, de larvas que vão fazendo casa, vão se alimentando do cerne ali do pseudocaule, né, do palmito da bananeira, e que acabam chegando lá no rizoma, que é a parte que realmente é a estrutura principal da bananeira, né, de onde ela se alimenta dos nutrientes para poder manter então esses pseudocaules e poder desenvolver uma banana de qualidade também. Então o tronco mesmo da bananeira é essa parte que está aqui um pouco abaixo da superfície do solo, na superfície do solo, que é de onde ela vai emitindo novos filhos, né, que a gente chama, que são mudas que vão saindo desse principal e vão criando novos filhos. Então a gente costuma fazer uma comparação como se fosse uma família, né? Então a primeira muda ela vai se desenvolvendo e logo debaixo dela ela vai botando filhos, né? E geralmente a gente vai ter 3 gerações, né, que vão estar vivendo simultaneamente. Então nós vamos chegar naquela que está produzindo a banana, né? Vamos ter aquela que vai ser a próxima produtora, que é um pouco mais jovem, que está vindo dessa própria pé de baixo ali, né, que já está produzindo a bananeira. E depois nós vamos ter um terceiro, que é o que está recém saindo aqui desse novo aqui, debaixo desse novo, e que vai ser então o substituto na produção depois que esse aqui terminar de produzir.
As bananeiras, ela, conforme a sua variedade, elas têm um número certo de folhas. Então ela vai colocando uma primeira, uma segunda, uma terceira folha e ela vai chegar até um número respectivo à sua variedade. Então, por exemplo, 90 folhas, 100 folhas, 110 folhas. E depois que ela colocar esse número total, ela vai colocar o coração, né, que vai vir a ser o cacho da banana. E depois que ela coloca esse coração, esse cacho de banana, ela não coloca mais nenhuma folha. Então ela mantém a sua estrutura a partir das folhas que já estão no pé, para poder desenvolver um bom fruto e amadurecer de forma saudável nesse pseudocaule, no pé. Então, a quantidade de folhas que tem no pé, no momento em que ela está amadurecendo a fruta, é bastante importante. Então, quanto mais folhas tem, folhas saudáveis, mais qualidade vai ter essa banana. Geralmente tem uma correlação. A banana é a fruta mais consumida no mundo. As pesquisas ligadas às grandes produções de banana, instituições de pesquisa, há muitos anos vêm sendo realizadas e trazendo diversas novas visões, né? E muitas vezes elas estão muito centradas também na questão química, né? Do controle químico, novos produtos, novas variedades, né? A análise de doenças que as bananeiras vão desenvolvendo também em determinadas regiões, que afeta na produção, né? Então, a partir dessas pesquisas, né, a gente sabe que a bananeira ela é uma planta de clima tropical, e isso significa que geralmente nesses climas a temperatura não baixa de 20 graus, né? Ela se tem uma temperatura média de mais de 20, 25 graus para ela ter um adequado desenvolvimento. Então isso a gente busca a partir do centro de origem da planta, né? Então a gente entender qual é o centro de origem da planta é bastante importante para entender a forma como a planta se desenvolveu ao longo de sua evolução e qual é as necessidades dela em termos de clima, de solo, de nutrientes que favorecem o desenvolvimento dela, que geralmente estão associados ao local onde ela evoluiu. E em termos de local, quanto mais preciso é a característica que a gente tem desse local, mais vai nos auxiliar a entender a forma como a gente vai lidar com aquela espécie para ela se desenvolver bem dentro da nossa agrofloresta. Então, no caso da bananeira, a gente sabe que o centro de origem dela é as regiões tropicais da Ásia, né? Do sul, sudeste da Ásia, e que ela é uma planta que evoluiu nesses sistemas de beira de rio, né? Como uma mata ciliar desses rios das florestas tropicais da Ásia, e ela acabou se disseminando no planeta inteiro. Então uma das formas de reprodução da bananeira na natureza é justamente quando tem uma correnteza, uma cheia nesses rios, e vão se separando esses troncos, esses filhos, esses pedaços do rizoma da bananeira, que vão se tornar mudas, que vão se depositar quando o rio baixar em diferentes lugares, e assim ela vai se disseminando, porque a bananeira não produz uma semente daquela mesma forma como a gente é acostumado, por exemplo, da semente de um araçá, da semente de uma laranja, né? Então a gente reproduz ela a partir da divisão dessa touceira, da divisão dessa planta, tirando esses filhos, né, essas mudas mais jovens, para a partir dali desenvolver uma nova muda. Então, a partir dessa característica natural dela do clima ao qual ela está bastante adaptado, a gente tinha plena convicção de que a gente não estava proporcionando para ela
boa parte das características às quais ela estava adaptada e evoluiu, que é um clima quente, tropical e solos de beira de rio, solos ricos, solos férteis, né, com muita matéria orgânica, com muita fertilidade. Então nós estávamos trazendo ela para um ambiente frio, extremamente frio, e de solo pobre. A gente foi buscando ao longo do tempo e melhorando essas condições, e a gente acabou se surpreendendo com a adaptação que a bananeira foi tendo, mesmo aqui no nosso contexto, que é bastante diferente do contexto da qual ela é nativa. Então, geralmente aqui no Brasil, nos locais de clima quente, quando a gente planta uma muda de bananeira, ela no máximo 1 ano ela já produz banana. Então ela é uma espécie que tem um desenvolvimento bastante rápido, né? Mas aqui no extremo sul, no frio, ela leva muito mais tempo para se desenvolver. Então, em relação à temperatura, o que as pesquisas vêm mostrando é que a bananeira, quando a temperatura atinge baixa da casa dos 15 graus, ela já começa a parar a sua atividade normal, a não ter mais a sua plena atividade, o seu organismo, e já começa a perder sua capacidade de crescimento. Então a gente já vai ter uma bananeira que se desenvolve mais lentamente do que no clima ao qual ela está adaptada. Quando a temperatura baixa de 10 graus, a gente já começa a ter lesão na bananeira. Então ela já começa não só a não ter atividade, mas também perder nutrientes, começa a lastimar os tecidos, né, do pseudocaule, das folhas, e com isso ela vai também diminuindo a sua qualidade. Nisso aí vai refletir também na produção e na fruta. E quando a temperatura baixa dos 5 graus, daí nós já temos uma situação extrema, no caso da bananeira, que pode levar à perda, à morte da bananeira e à perda da touceira, então, e da produção. Outra coisa que afeta bastante, além da temperatura, é o vento e o fato das folhas começarem a ficar rasgadas, quebradiças, né? Então o vento ele vai quebrando, rasgando essas folhas, e isso diminui bastante a capacidade de fotossíntese, né? A eficiência da fotossíntese da folha de bananeira. Então quanto mais inteira a folha está, melhor é a absorção de luz solar e a produção de nutrientes, né? De aproveitamento e ciclagem de nutrientes da planta. Então são vários fatores nas quais a gente tinha dificuldade em lidar. Então aqui mesmo hoje nós estamos com uma temperatura de 1 grau, né? Chegou a estar 0 graus, agora nós estamos com 1 grau, e aqui então a gente está nessa situação extrema para a planta, né? Mesmo assim a gente conseguiu desenvolver as plantas de bananeira e conseguimos produzir banana, que é o que nós vamos fazer a colheita da banana. Isso porque a gente percebeu o quanto a bananeira dentro do sistema agroflorestal, ela começou ao longo do desenvolvimento do sistema a responder de uma forma cada vez melhor também na sua qualidade. Então nas primeiras mudas de bananeira que nós plantamos, quando nós não tínhamos ainda árvores, outras árvores já fazendo essa proteção, já tendo essa quantidade e qualidade de matéria orgânica no solo, de infiltração de água, elas sofriam muito mais. Então a gente levava 4, 5 anos para começar a produzir, né? No primeiro inverno elas praticamente voltavam do zero, né? Raramente nós perdemos realmente uma touceira, mas se atrasaram, né? Vários pés ficaram atrasados na sua produção de banana em função de estar muito exposta ao vento e ao frio e à geada, né? Mas hoje a gente já com esse sistema agroflorestal estabelecido, né, com uma estratificação, com plantas mais adensadas também, com a melhoria do microclima,
cada vez melhores estão vindo as bananas e a qualidade dos cachos.